Eu sou Deco, pai da Mariá, e tô aqui mais uma vez. Eu sou Edu, pai de Joca e Miguel. E tava com saudade de falar, né? Porque a última vez eu não saía nada. Foi mesmo, velho. Nos últimos episódios eu tava sem voz. Mas vamos lá. Como é que faz aí? Faz a chamada aí pra ver se tu lembra como é que faz. Vamos lá? E esse vai ser mais um Fala. Papito! Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Edu, hoje a gente tem um tema que é muito especial aqui pro podcast. A gente sempre quis falar sobre isso aqui. E é um tema que toca o coração de muitas famílias. Eu já tô com o lencinho guardado aqui, que eu já soube que hoje vai cair muita lágrima, viu? Acho que a gente podia ter feito o teste do lenço hoje, velho. Vacilamos. Mas nem sempre são os laços de sangue que determinam quem é o pai. Será que a gente vai conseguir falar sobre isso hoje? Será? E será que o pessoal vai aguentar essas lágrimas? Vamos ver, o Hugo já tá ali se tremendo, já tá olhando pra mim, ele já tá... E a gente vai falar também sobre sonhos. Sobre o sonho de ser pai. Eita, aí a gente O programa falar, hoje, hein? o programa promete. A gente tem hoje aqui na mesa e queria desde já agradecer a presença de vocês, Hugo e Bruno. Por favor, se apresentem. Quem são vocês que estão tão especiais para esse programa de hoje? Vou deixar os mais velhos primeiro. Já começou com piada, né? Bem, eu sou Bruno, né? Vulgo BS, né? Esse BF não representa apenas as iniciais do meu nome, Bruno Silva, mas também uma filosofia que tem tudo a ver com minha conduta enquanto figura paterna masculina, né? De bravos espartanos. Nossa Senhora! E tenho 41 anos, e aí, respondendo a piada de eu sei que não parece, podem concordar. E queria falar um pouco hoje aqui, né? Fiz essa provocação sobre um tema que para mim é super importante, sobre o sonho de ser pai, no meu caso ainda não realizado, mas que vai permitir a gente fazer um debate aí interessante, eu diria, né? Ao longo dos anos, né? Dos 20, 30 e agora na casa dos 40, como é que a gente digere tudo isso, né? Como é que a gente projeta isso, como é que a gente lida com isso diariamente até, né, com tantos estímulos aí que a gente tem na sociedade como um todo. Então, acho que vai ser bem legal. Ô, Bruno, mais uma dúvida. Tu falaste de ser figura paterna. Quem é essa criança que tu és essa figura para ela? Hoje eu vejo como, né, uma referência de figura masculina, né, paterna aí, o meu sobrinho. Isso é muito evidente que ele me tem como essa referência, né, alguém que ele quer seguir, que ele quer copiar, que ele quer imitar, né, como é típico das crianças com as suas referências. E a gente tem uma relação muito boa, né? Eu sempre brinco, é uma relação meio Tom e Jerry, né? Até pelo meu jeito de lidar com crianças, né? Eu tenho uma máxima, né, que é... Não, peraí. Tu vai entrar no assunto já. Calma aí. Vamos lá. O que é que tu fazes da vida? Que pra tua agenda também, e é legal que você comentou, né? Foi até esse assunto, foi um dos motivos de ter surgido aqui, ter virado tema, foi uma provocação sua mesmo, Sim, como você sim. falou, desde o começo. Ó, a gente tem umas coisas pra falar aí, que vocês estão falando de umas coisas muito tradicionais. Isso aí. Né? E aí, vamos movimentar esse negócio. E pra gente é legal isso, né? A gente trazer novos assuntos. Mas hoje tu mora fora, é isso? Isso. Hoje eu moro em Angola, moro em Luanda especificamente, né? Voltei a morar lá há 6 meses. Isso, obviamente, trouxe toda uma modificação nessa dinâmica, né? Quando eu morava no Brasil, tinha um contato diário, né, com meu sobrinho. E agora, distante, né? Naturalmente, esse contato é bem menos frequente. Uhum. Né? O que torna também muito mais rico quando a gente tá junto, né? Claro. Quando você não tá presente no dia a dia, então tem o fator novidade aí, né? Sou recebido lá com abracinhos e corridinhas lá no aeroporto, né? Então, É legal. isso tem seu valor. Isso é bom. E tu, Gão, como é que é o negócio aí? Rapaz, Eduardo já começou colocando pressão em mim, né? Deco me conhece há muitos anos e sabe que eu sou meio chorão. Acho que eu vou conseguir. Eu tô achando que é do grupo aí. Acho que eu vou conseguir me é controlar aqui. hoje. Vamos ver. Tem uma hora aí pra chorar ou não. Me apresentando, né? Dá pra perceber, acho que eu sou bem mais novo que Bruno, né? Perceptível. Brincadeiras à parte.
Tenho 32 anos, quase 33, sou advogado, moro em Recife, moro aqui. E não sou pai biológico também, mas a minha figura paterna hoje, né, eu me considero uma figura paterna de Ravi. Ravi, ele é filho da minha noiva, em breve minha esposa. A gente mora junto há 7 meses. Então a gente tem um convívio diário, a gente tá junto há pouco mais de 3 anos, eu e Débora. E eu, ela e Ravi, a gente mora junto há 7 meses na mesma casa. E essa figura paterna, eu já assumi ela desde o começo do relacionamento, aos poucos, e eu vou falar mais sobre isso já. Mas, obviamente, depois que a gente começou a morar junto, isso tornou algo mais concreto. E Ravi acho que aos olhos do pai ou da figura paterna, a criança é sempre maravilhosa e Ravi não é diferente. Tá bom. Vocês vão Já vou me empolgar, e é só apresentação. Pô, vocês não sabem se apresentar. Só ia falar de Ravi, rapaz. Me diz uma coisa. A gente até brincou aqui antes. O que é que vocês queriam ser quando vocês eram criança? Quando era o Guinho Trap. O que é que o Guinho queria ser? Rapaz, eu vou ser bem sincero, tá? Até meus 7 anos, eu queria ser, nesses termos, diretor do caminhão de lixo. Pois é, né? Por quê? Eu não faço ideia. Não consigo explicar isso, mas eu tinha isso desde pequeno, eu achava legal. Porque eu dizia a meus pais que ser a pessoa que pegava o lixo, ela estava com contato com algo, né, com cheiro ruim. Mas o diretor, o motorista, obviamente não estava. Mas após eu passar por esse lapso aí de ser algo que eu não queria ser de fato, desde sempre eu soube que eu quis ser advogado. Não tenho ninguém na família, nunca tive nenhuma influência de familiar, de nada, mas desde cedo eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com a justiça. Parece brega, parece clichê, mas de fato é isso. E a advocacia desde sempre me conquistou. Então, mas é engraçado que queria ser advogado. O pessoal que limpa o lixo e a justiça, essas Tem duas alguma semelhança. Tem uma denotações semelhança. se conversam, né? Com certeza. De formas bem diferentes, mas Sim, se conversam. claro. Legal. E tu, Bruno? Bem pequeno, né? Aquele sonho mais clichê, né? Ser jogador de futebol, né? Por uma mera coincidência de ser muito bom no futebol, canhoto e pernambucano, né? Então, pegando exemplos aleatórios aí, temos, por exemplo, Júnior Pernambucano, Manuel Tobias, né? Então, assim, fazia todo sentido. Mas, um pouco mais pra frente, eu já queria ser engenheiro, né? Eu queria ser engenheiro civil. Eu ganhei um concurso de redação na escola, na 7ª série, onde eu ia construir uma casa flutuante. Falei do meu projeto, então isso já estava muito materializado. Eu ganhei o concurso de redação falando da minha casa flutuante. Até hoje, amigos, né, do Templo Lado Imaculado, em Olinda, falam da casa flutuante. E aí, já adolescente, eu conheci o curso de engenharia de produção e aí enlouqueci e foi o que eu fiz. Acho que sempre rolam algumas coisas assim. Eu conheci Imaculado, eu conheci muita gente lá, né? Não estudei lá, mas fui de Olinda também. Até os 18 anos, morei lá. Beleza. Uma pergunta, já que a gente... Polêmica. Vamos começar com polêmica. Vocês se consideram pai das crianças? Essa pergunta é difícil. Não tem resposta nem sim nem não. A questão é, o que é pai? Qual é o conceito de pai? A gente vai discutir isso aqui hoje. Eu me considero uma figura paterna. Eu acho que eu considero que eu ajo, que eu sinto, que eu vivo como um pai. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu não sou pai. Mas aí tu não sabe que é o pai por uma consciência tua ou por um pensamento do que ele pensa? Por um pensamento do que ele pensa e que é confirmado pela minha consciência. Mas ele sabe que eu não sou o pai dele. Mas tem história pra contar sobre Tem isso história aí. pra contar. Já a gente chega lá. Tu já teve já pensou nisso, Bruno? Não. Eu acho que essa relação pra mim é bem clara, né? Até porque é diferente, né? No Existe, seu caso, sim, você é tio, né? Sim, Assim, sim, sempre foi tio, Exatamente, né? Existe o pai, né? Com todos os pormenores existentes, né? Uhum. Mesmo na fase onde o pai era ainda presente, né? Casado com a minha irmã, e na fase posterior do divórcio, eu sempre respeitei, com as minhas ressalvas, essa relação que precisa ser extremamente cultivada, né? Precisa ser enobrecida, né? Então, sempre tive muito claro e sempre busquei ser essa referência. E quando começou a ser... Você percebeu que você podia ou precisava ser essa referência para ele? Assim, ele tem qual a idade dele hoje? Ele fez 7 anos recentemente. A relação é bem curiosa, né? Porque na gravidez dele, né? Quando a minha irmã soube que ela estava grávida, eu fiquei super revoltado, porque achei, na época, uma grande responsabilidade da parte deles, né? Então, assim, realmente reagi super mal. E
não digeri bem, né? E com o nascimento dele, isso foi louco, né? Porque minha irmã até brinca que todo dia eu arrumava uma desculpa para ir na casa dos meus pais para vê-lo, né? Ele bebezinho, então assim, a relação sempre foi muito forte, né? Eu pegava ele muito novinho, fazia ele de bodinho, né? Então pegava ele pelo braço, pelas pernas assim, e tem vários vídeos, minha mãe enlouquecendo com isso, né? Botava ele para dançar. Então, por entender que ele precisava de uma referência totalmente, né, clara, né, totalmente definida de como ele deveria se portar, né, enquanto homem, enquanto menino, enfim. E aí procurei sê-lo. Né? Mas a ausência do... Assim, vamos falar assim, a ausência do pai foi desde cedo? Tipo, eles separaram, eles... Como é que é isso? Assim, eu sempre discordava da postura do pai enquanto pai. Tá, né? Entendi. Então mesmo a relação existindo do pai e da mãe, você, Sim. mesmo assim, se portava como alguém que fosse uma referência. Você queria ser uma referência melhor para ele do que o que o pai era. Exatamente. Uma relação presente, né? De que permitisse que a criança, sendo criança, tivesse uma referência, né? Alguém que brincasse, que se jogasse, mas também que trouxesse diretriz, que trouxesse limite, né? Então, dentro do contexto, dentro do possível, eu procurava sempre colocar aqui, opa, esse aqui é o meu papel. Ó. Estou aqui para você olhar para mim e dizer assim, ó, quero ser como você. Né? E tua irmã, e como é que ela via isso? Ela sempre aceitou claramente essa questão, essa tua A participação. como uma figura paterna masculina nesse sentido, ou ela tentava com a questão do pai? Eu diria que sim, porque assim, eu respeitei, né? Sempre respeitei a relação pai-filho, né? Então, nunca procurei fazer uma intervenção mais, né? mais enérgica ou coisa do tipo. Sempre disse, opa, essa é a postura do pai, tá tudo bem, né? E o meu papel enquanto tio é buscar ser esse atrativo aqui, né? Então, dentro do meu papel de tio, eu vou fazer o papel de referência, né? Então, naturalmente, por isso trazer uma relação próxima, né? Muito mais dentro da dinâmica da criança, né? Eu sempre fui o tio querido, né? Porque entrava na onda, entrava no universo, né? Pouco antes do meu sobrinho, tinha uma ex-sobrinha, se é que isso existe, né? A sobrinha da minha ex, né? Quando eu era casado, e eu era o tio preferido, né? Eu até brincava, né? Poxa, eu sou o tio que... Não sou o tio de sangue e sou o tio preferido. Mas por quê? Era... né? Da cachorrada, né? Como fala, né? Tio Bruno, hoje a brincadeira é salão de beleza. E onde é que eu entro nisso? Você é o cliente. Maquiagem, pitó, batom e vamos. Certo. Em compensação, na hora de vamos tomar banho e dormir, vamos tomar banho e dormir e não tem acordo, né? Existia uma relação próxima aí dessa ex-sobrinha com a filha desse meu ex-cunhado e minha afilhada. Elas iam para minha casa, né? E aí fazia cabaninha, fazia o salão e todos os infernos, né? Me acordava às 6 da manhã com o dedo no olho, pulando na minha barriga, etc. Mas, tomar banho, andar no supermercado em filinha, tá aí, ó, perfilado, né? Eu sempre brincava, né? Soldado bom é soldado obediente. E as três andavam marchando lá, aquela coisa bem... e é louco, né? Porque por mais que se pregue que criança não gosta de limite... Era bem perceptível que elas gostavam bastante disso, né? E também era uma experiência diferente, né? Provavelmente bem diferente do que elas tinham em casa, né? E aí termina que... Certamente. Uma dúvida, a idade deles todos, assim, eles eram mais novinhos nesse começo ou já eram... Nessa época, a Sofia tinha mais ou menos a idade que meu sobrinho tem hoje, né? A filha do meu cunhado tinha 1 ano a mais e minha filhada tinha 3 anos a mais, né? Mais interagia bem. Bem crianças mesmo, já assim, né? Já formaram, né? É que é engraçado, porque assim, teu sobrinho, até pelo que na literatura, educação positiva, essas coisas todas, a gente fala que a relação de apego seguro, ela se dá muito no começo, né? Bem no começo, quando a criança começa a perceber a importância do cuidador. A gente tava conversando sobre isso, não foi? Esses dias. Da presença, né? O quão é importante, claro, que mesmo que do seu jeito... estar presente, porque é onde ela encontra a referência de quem vai ser para ela, dúvida, né? Sem dúvida. Por isso que não pode dizer existe a referência principal, que é a genitora, que é a mãe, mas existem outras tantas pessoas que podem se tornar referência e que são os cuidadores, né? E aí é legal que conversa com essa tua história aí, com o teu sobrinho. Massa. E tu, Hugo, como é que foi aí?
Quando é que tu entendesse que ia assumir esse papel de figura paterna? Quando entendeu, quando assumiu, né? Exato. Não sei se houve esse tempo pra pensar aí, não. Eu acho que não teve tempo nem pra pensar, não. Já percebi e tinha assumido. É que, na verdade, assim, no meu caso, como eu comentei, né? Ravi é filho de Débora, que é minha noiva. E Débora, quando a gente conheceu, já era divorciada, ela não é daqui, é de outro estado. Então, o pai de Ravi não mora aqui, mora fisicamente distante. Isso já dificulta um pouco. Assim, ele tem contato com o pai, relação com o pai, mas é fisicamente distante. E Débora, eu sou o segundo relacionamento de Débora. Ela teve o primeiro relacionamento, que foi o casamento. Então, ela tinha muito cuidado em apresentar o Ravi para alguém para Ravi. Tanto que eu só conheci Ravi, assim, né, de falar com ele, ter contato com ele, com um pouco mais de 3 meses de namoro. Quando validou, né? Que valia a pena, né? Exatamente. Validou. Estágio probatório. Passou ali. Passei 3 2 meses, literalmente 90 aqui, dias, ó. assinei o contrato definitivo de namoro. Aí a gente passou a conhecer Ravi, mas de fato, né, brincadeiras à parte, foi isso. Porque óbvio que a gente nunca tem como saber se alguém é para sempre, a gente sente, mas até hoje ninguém sabe. Mas ela tinha esse cuidado, porque ela sempre falava, quero que você conheça Ravi, mas no momento certo. Eu quero sentir que você é uma pessoa que vai estar com a gente, porque ela já antevia, e Débora, apesar de ser mais nova que eu, tem uma cabeça muito madura, ela já antevia que a pessoa que ia estar com ela ia ser a figura masculina, né? E se a pessoa fizesse um bom papel, como eu espero estar fazendo, ia se tornar uma referência para Ravi. É natural. E é engraçado, eu fiquei pensando, antes da gente vir para cá, fiquei pensando sobre, né, os temas que a gente ia debater aqui. E é isso. O pai, ele se identifica com figura masculina antes, na verdade, assim, ele assume o papel de pai antes de se identificar com ele. No meu caso, foi o contrário. Né? Eu já entrei ali, eu não era pai. Eu primeiro me identifiquei com a figura masculina ali, com a referência, e para depois ir me tornando, de fato, a pessoa que estava na vida dele. O pai já é assim. A criança, quando é concebida, o pai e a mãe é biológico e isso não muda. Eu cheguei na vida de Ravi. E assim, eu não consigo dizer um momento específico em que eu comecei a perceber, a me sentir nessa posição. E não tenho, acho que não tem um dia para a noite. Mas é um processo muito rico, né? Você entrar na vida de uma criança que tinha 3 anos e meio, 4 anos na época, que sabe que existe o pai, e você ir assumindo aquele lugarzinho aos poucos. No começo eu era o amigo da mamãe que cuidava bem dela, depois eu entendi o conceito de namorado, e daqui a pouco eu era o titio Hugo, e daqui a pouco eu era a pessoa que ele ia ficar sozinho. É sempre um passo, né? Até hoje ainda é um passo, né? E como foi ali no começo, assim, tipo, essa aceitação? Rolou, pelo que eu entendi, rolou uma preocupação, um medo seu Claro. do aceito ou não, né? Porque imagina como deve ser. Eu fico pensando que tu falou agora, 3,5, 4 anos é a idade de Mariá, né? Eu fico pensando, caramba, se fosse, sei lá, eu chegando na vida de Aline agora com Mariá daquele tamanho, como é que seria, né? A conquista, né? Porque precisa haver uma conquista. Claro. Eu sabia que eu precisava conquistar a Débora e depois conquistar a Ravi. Porque se ele não gostasse de mim, podia esquecer. O namoro não ia dar certo. Mas não foi um amor à primeira vista, não é romantizar. Porque não que a gente não se deu bem de começo, mas porque é normal, uma criança de 3 anos e meio, 4 anos, ela... O que é isso? Como assim? Eu vou sair com a mamãe para encontrar uma pessoa. Tem um amigo. Ele já tava meio estranho. Eu lembro que a gente foi na McDonald's, aqui na Agamenon, no bairro aqui de Recife. E a gente ficou nós 3, e normalmente Débora fez, eu vou ao banheiro. Mas foi proposital. Deixou só ele sozinho. E ficou eu sentado, ele sentado assim, parecia 2 adultos olhando pro outro assim. Aí ele olhava pro teto, aí ele levantou um pouquinho, mandou. Eu nunca tive jeito com criança, diferente de Bruno. Eu sempre fui muito travado, até hoje eu sou meio travadão com criança. E não sabia o que falar. Só de olho se ele ia fugir, né? Basicamente era isso. Meu trabalho era fazer com que ele não fugisse e não chorasse. Já estava muito bom, eu consegui. E aí depois eu consegui que ele viesse para perto de mim aqui e tal. Mas foi um contato muito incipiente, sutil, né? muito sutil. A gente começou a segunda, terceira vez que a gente se encontrou, que foi... Aí daí foi rápido. Ravi é um menino muito amoroso, tanto que com 1 mês ele estava chamando minha mãe de vó. E aí... entrou pra família. Quebrou a completamente, avó, né? Eu conheço a avó é apaixonada pelo Pirraia. Ela é apaixonada. É interessante essa questão da conquista, né? Eu sou divorciado, me divorciei, Miguel ia fazer 6 anos. E quando você começa a pensar no novo relacionamento, a minha primeira questão sempre foi, e Miguel? Como é que vai ser essa questão de você colocar uma pessoa nova
num relacionamento recém-quebrado e como é que vai ser a cabeça dele, como ele vai entender essa pessoa na minha vida. E eu lembro de muitas vezes estar pensando, pô, como é que eu vou levar, como é que eu vou fazer? E muita coisa que foi muito mais projetada na minha cabeça do que efetivamente medo dele. Era um medo muito maior meu do que dele. Eu tive um relacionamento antes de Mari, que não rolou um match muito bom não com ele, mas com o Mari, velho, foi um amor assim... Eu não sei nem como falar, sabe? A relação de Miguel com o Mari é muito bonita. Eu tava comentando com uma amiga dela recentemente. A relação dos dois é muito tranquila. E é, assim, muito de posicionamento. Ele tem uma mãe muito forte e tem um pai bem certo, mas ao mesmo tempo ele tem um padrasto dentro de casa. E a gente ficar na intermediação dessa relação, que é o interessante. De eu conversar, mas Miguel teve um problema com ele, eu ligo para converso com a mãe, ó, não tô querendo interferir em nada da sua casa, a casa é dele, a regra é a dele, mas o que é que tá acontecendo? Como é que a gente pode facilitar para que essa coisa aconteça? É um campo minado, né? Que você vai pisando tanto para vocês que estão entrando nessa figura como para a gente que já é e tá vendo essa nova pessoa entrando lá, mesmo que ela não queira tirar a nossa autoridade ou tirar a nossa função de pai, mas você tem que ter uma forma muito sutil também de não confundir a cabeça da criança e dizer, ó, aquela pessoa você tem que obedecer. Aquela pessoa você tem que obedecer. E a gente... Vou te cortar, deve que tu ia falar. Mas a gente... eu passei por isso também e a gente entra num campo ali de perguntas que a gente não está preparado. A criança... É isso. Criança vai fazer perguntas que você não está preparado para responder, mas é aquelas perguntas do fluxo normal. Essa aqui é um fluxo diferente. Ravi, a gente cansou de ouvir uma proposta sincera dele. Por que não mora eu, a mamãe, o papai e o tio Hugo? A cabeça dele era... Por quê? É natural. Era uma coisa possível. Era uma coisa possível, factível. Porque com muito cuidado, a gente teve que mostrar para ele que porque a mãe dele não tá com o pai, não quer dizer que a mãe odeia o pai, ou o pai é uma pessoa ruim, e agora a pessoa boa é o tio Hugo, sou eu. O pai continua sendo uma pessoa boa, só que ele não toma... E para explicar para a criança que não tá mais junto e entrou uma pessoa no lugar, falou, tá, se os três são bons, junta os três. A gente ouviu algumas vezes, vamos morar nós três juntos, né? Por quê? Não. E aí você vai aos poucos explicando. Ele faz perguntas inusitadas e você vai aos poucos aprender a falar, realmente, né? Como é que eu vou explicar para a criança que não dá isso aqui? Algo, uma das coisas que mais me marca assim com o Miguel, Miguel teve uma... Eu já até contei isso aqui hoje no podcast, mas foi uma coisa para mim, sabe aquela cena que não sai da cabeça, você não consegue tirar? A gente foi para uma competição de judô, e tava eu e Marina e Rodrigo, que é o atual marido dela. E terminou a competição, ele saiu, deu a mão pra Marina e deu a mão. Eu de mão dada com o Mari e Marina de mão dada com o Rodrigo. Os cinco. E os 5 de mão dada andando, cara. Os 5 de mão dada andando. E eu parei assim, na hora eu não tive essa percepção, mas não teve uma que eu parei assim, olhei pro lado e eu fiz, meu irmão, que é isso aqui, hein? Que massa, velho. Que massa. Você se fosse jornada cultural, eu ia virar uma sirene. Cara, assim, eu lembrei disso que tu falou agora. Eu vou lembrar ao longo do episódio aqui, alguns momentos, provavelmente, mas eu lembrei de um. Que também parece uma besteira, mas assim, naquela inocência de Ravi, ele falando por ligação com o pai, por vídeo, e aí ele comentou, isso já tinha uns 2 anos de convivência, eu acho. Então já era uma figura, referência masculina para ele. A gente se dá muito bem, então a gente é muito grudado. E aí ele brincando com o pai, falando, mas puxei o cabelo da minha mãe, puxei o nariz do meu pai e tal, e isso, aquilo, outro, e uma hora ele parou e fez, mas eu também quero puxar alguma coisa do tio Hugo. Aí na hora, assim, eu... Caramba, né? Pensei, poxa, ele me vê como uma pessoa que tá ali. Ele não entende que isso é uma questão genética. Ele entende que, na vida dele, ele quer... É óbvio que ele não chegou a esse nível de profundidade de pensamento, mas ele me viu como referência que tá na vida dele. Eu também quero puxar alguma coisa do tio Hugo. Só isso aí me fez, pô... Chorou, que massa, chorou. né? Já senti que chorou. E isso o direito brasileiro ele está defendendo muito essa questão afetiva, né? A paternidade socioafetiva e a multiparentalidade, né? Exatamente. Na verdade, você não deixa de ser pai, o pai e mãe biológicos, numa situação de terem filhos, conseguem, e você tem um reconhecimento por essa afetividade e por essa convivência dessa figura do pai também está ali junto na certidão de nascimento. Se ele for maior de 12 anos, ele mesmo vai dar o consentimento e reconhecer.
Isso é muito bonito de você imaginar a questão dessa. Imagina aí, tá, de repente lá tá o nome, ele pedir pra colocar teu nome no certão nascimento Aí eu dele. choro. De novo. Outro dia eu vi um vídeo desse, viu? Qual advogado você O cara é, viu? chegando com o documento, entregando pro pai. Eu E aí eu não aguento mais. pô. Acho que, aí qualquer um que chora. Eu já tô, só de pensar, eu tô aqui, ó. Mas eu acho que esses comentários todos de vocês me fez até ter um insight aqui agora. A gente tá falando tanto de figuras paternas quanto de figuras maternas, né? Isso. Porque, por exemplo, Mário é uma figura materna para Miguel. Só que a gente está muito mais acostumado a ter figuras paternas, mesmo que não sejam um homem, que sejam uma avó, uma tia, sei lá, assim, do que ter homens representando a figura materna. Né? Então pensa, né? Quando a gente até já teve um caso aqui de um colega nosso que não pôde participar de uma atividade no Dia das Mães porque era homem. Cara, e a gente precisa, assim, isso bate com um teórico patriarcado, machismo estrutural, como queira chamar, invertido, né? Assim, porque a gente não está preparado para isso, ou se preparando para isso, né? A gente continua querendo mudar, mas com costumes antigos, né? Eu pensei nisso agora, velho, porque é um negócio que, assim, a gente podia estar falando por outra ótica, né? Assim, pode ser uma figura materna em algum momento aqui, mas será que essa figura materna ela é reconhecida pela sociedade? E pelo que Edu comentou aqui, independe do que for, né? O que vai ser visto é se faz sentido e se é bem-vindo, né, para a criança, né? Isso. É porque, na verdade, você imagina o seguinte, como o Hugo disse desde o início, ele surgiu na vida daquela pessoa. Então, o afeto foi crescendo, foi nascendo, e aquela pessoa reconhece nele, não que ele seja necessariamente o pai, mas que ele faz essa função ali, e ao ponto disso ser uma convivência, uma afetividade tão grande, que querer ter essa pessoa nesse nascimento dela ali. Isso, seja mãe ou seja pai, é um negócio que é um desenvolvimento e a evolução desse conceito de a gente não ter só a questão biológica, fez e acabou-se E eu vou carregar isso o resto da minha vida, que não deixa de ser. Você nunca deixa de ser pai ou deixa de ser mãe. Você não vai deixar de ser nunca. Mas você ter essa oportunidade de aquela pessoa que efetivamente você vê nessa figura, você reconhecer e estar ali. Né? Perfeito. Ô, Bruno, me diz uma coisa aí. Quando tu falou do BS, que era Bruno Silva e... Bravos Espartanos. O que é que entra nesse conceito de bravos espartanos aí? Bravos Espartanos é um código de conduta, né? É uma filosofia de vida que eu diria que... Mas existe ou é criada por você? É totalmente minha, né? Autoral, óbvio, né? Então, esse bicho é cheio das histórias. Né? É uma mistura de dois códigos de conduta. O código de conduta da Cosa Nostra, a máfia siciliana, que, por sinal, uma das maiores referências, eu diria, de código de conduta já existentes no mundo, e a filosofia espartana, né? A questão bélica, a questão de proteção, sobretudo, né? Existe uma série de costumes na cultura espartana totalmente hoje deploráveis, né? Como hoje não funciona mais isso. Como descarte de crianças, né? Defeituosas e coisas do tipo, mas que, na essência, e diante do contexto de Esparta, o grande intuito era proteção. Era ter ali, dentro de um grupo extremamente pequeno, garantir a proteção daquela comunidade. Por isso que Esparta, né, se desenvolveu tanto nas questões bélicas, porque o exército era pequeno, mas eles eram extremamente expert, né, na questão das guerras tão frequentes. E a questão tão chocante aí, né, da Cosa Nostra, máfia siciliana, na verdade é um código de conduta que eu diria que mais pessoas precisavam conhecer, né? Sobretudo, o primeiro pilar da Cosa Nostra é nunca faça negócios, nunca confie no homem que é capaz de trair a pessoa com a qual ele dorme todos os dias. Quem é capaz de trair a sua mulher é capaz de trair qualquer parceiro de negócio. Isso é só o primeiro pilar. Então, a Cosa Nostra tem um código de conduta extremamente admirável, eu diria, apesar de estar associado a um grupo que cometia atos indecorosos, digamos assim. Essa filosofia, né, BS, vem muito disso, né, de ter a figura masculina ali no cerne de primeiro papel é ser o protetor. Ser o protetor. Inclusive, se necessário for, se sacrificando pela sua família.
Mas como isso é aplicado assim, na tua relação com o teu sobrinho? Isso é uma boa pergunta. Eu diria que nos pequenos hábitos do dia a dia, eu ensino ao meu sobrinho que ele deve, apesar de ser pequeno, de ser uma criança, se preocupar desde já, que seja com as suas coleguinhas, em protegê-las e não machucá-las, de servi-las, sobretudo. Então, eu ensino, por exemplo, que ele deve andar na calçada. Se tiver supervisionado, obviamente, essa pessoa vai estar supervisionando mais próximo dos carros, mas se ele tiver com a coleguinha, que ela ande do lado de dentro e ele ande do lado de fora, de frente para o fluxo. Vem muito do princípio do cavalheirismo, né? É engraçado, pra mim isso é instintivo. Eu sempre boto as pessoas pra dentro da calçada. Velho. Então, eu ensino isso a ele, para que ele perceba que esse é o papel dele. Ele precisa proteger a mãe, a avó, em determinado momento, quando ele tiver estrutura física, sobretudo, para fazer o que ele o faça, mas que ele comece praticando com as coleguinhas e que se preocupe em servir, em tratar bem as meninas. Que ele está ali para servir. Que o primeiro e principal, né, papel de um homem deve ser da utilidade, sobretudo da proteção. Então, existe até uma passagem, né, no segundo filme do Poderoso Chefão, que tem uma cena, né, clássico de Cosa Nostra, onde existe a tentativa de assassinato e o pai meio que se joga na frente da filha, né? E é uma cena, para mim, que é muito marcante, porque mostra a essência da filosofia da Cosa Nostra, né? Se você acompanha a Cosa Nostra, assim, o nível de proteção que eles trazem à família é absurdo, né? Tanto que qualquer pessoa que não tem uma estabilidade emocional notável não é líder dentro do negócio, dentro da família, né? Mas quando a gente vai pensar nessa questão da proteção, eu entendo super a questão da família, mas quando fala dos amigos, por exemplo, fala muito de proteger as meninas, né? Sim. Pela fragilidade, por ser... pelo por entender que são protecionismo, seres divinos. Pronto. Mas como fica isso para ele entender como deve ser a relação com os amigos dele? Ou isso é uma coisa que é normal, que é natural para que aconteça? Não, existe sim Tem regra para isso também? Sim, ou sim. Nessa sim, doutrina? Sim, tem sim. Sobretudo, primeiro, o respeito, né? Então, tratar os coleguinhas com respeito e, naturalmente, sendo de respeitado, fazer jus a esse de respeito. Não necessariamente com violência, mas com postura. Até porque uma postura adequada, ela evita muitas posturas alheias inadequadas, né? Então, assim, se impor no sentido de respeite para ser respeitado, né? E aí, naturalmente, caso ocorra, que resolva de forma justa, sobretudo justa. É engraçado. Eventualmente, com a pequena violência. Pequena. Mano a mano. É engraçado como é diferente, né? Mas eu acho que, assim, é importante, eu acho que é válido a gente ter essa troca, velho, assim, mas eu tenho uma visão muito diferente disso, sabe? Que bom. E faz parte, eu acho que é isso, eu acho que essa discussão, ela é válida. Eu tenho muito disso, assim, tipo, não é que a gente não deva se defender, né? Mas assim, eu prefiro evitar que as coisas aconteçam, Com sabe? certeza. Então eu acho que o meu discurso com o Maria é muito nesse sentido, sabe? Tipo de... aconteceu isso na escola. Eu fiz, tá, e aí, como foi? Foi assim, tá, e o que é que você fez? Primeira coisa, na escola, quem é que tem o poder na escola? São as professoras, são as tias, como elas chamam lá. Tá, então você vai para as tias e deve levar o assunto para lá. Pra gente tentar até levar um pouco, talvez, do senso de justiça, né? Tentar provocar um pouco disso nela. Mas é interessante a diferença. Mas eu também tô falando que eu tenho uma menina, né? Talvez o menino é diferente. O menino sempre tá... É mais atrito, né? Eu tenho pena na sala da minha filha hoje são 10 meninas e um menino. Coitado desse cara. Né? Coitado do assim, menino. Deve sofrer, né? Bastante. Eu tentei, de certo modo, quando o Miguel era pequenininho, ter esse pensamento do evitar o conflito. Eu nunca fui dar o primeiro, mas... Depois que levei o primeiro, meu amigo, sai de baixo que é tudo vermelho. Sempre fui muito dessa filosofia. Com o Miguel, eu tentei mudar algumas coisas no meu comportamento e fazer, evita a confusão, você nunca vai bater, você nunca vai empurrar, você não vai fazer. Agora, se vier andar, deu primeiro.
Deu primeiro. Eu tentei, fiz, isso fui chamado na escola uma vez, porque tinha um menininho que ficava incomodando. Reclamando com a professora. Como com a professora. Aí é como se nada. Aí eu falei, não, porque ó, tem um menino que tá incomodando assim. Não, é pra resolver. E começou. Aí eu cheguei pra ele, Miguel, foi o seguinte, quando ele foi mal. Quando ele vir, você vai empurrar ele. Você não vai bater, não. Você só vai empurrar ele. Você faz judô, dê uma queda nele. Você vai dar uma queda nele, colocar no chão. E você vai olhar pra ele e vai dizer assim, ó, se você vir, eu vou dar-lhe. Pronto. Acabou-se. Aí acabou. Aí a coordenadora me chamou pra escola. Fez, veja, você pediu pra gente ter calma. Menina, calma. Você pediu pra gente ter calma. Ele conversou com a professora, ele reclamou do comportamento, ele conversou com o menino, não deu jeito. A gente conversou com você, não deu jeito. Só deu jeito quando ele derrubou pro chão, veja, independente. Ele não vai ficar sendo vítima o tempo todo se vocês não tomarem uma decisão. É como jogar futebol. Cara, que eu não sei quem é que joga futebol, fala assim, futebol. Joga futebol. Concorda comigo que se você ficar passivo no futebol, Sim. você vai apanhar o tempo todo? Então, vai jogar futebol. Amigo, levanta o braço, encosta o cotovelozinho, vai devagarzinho, ó. Só encostando. Mas, infelizmente, o mundo... Veja, eu vou ser cancelado, Deco, mas o mundo, em certos momentos de esporte e de masculinidade... Não é sobre isso, não. Não é sobre isso, não. Eu tô pessoal. pensando que quando, se eu tiver um outro filho e for um menino, assim vai ser assim. Eu tô pensando assim, que não é o que eu imagino, entendeu? Pra ele. Mas... E talvez não seja porque você ainda não é pai de menina. Exato, pode talvez. ser. Infelizmente, a gente afirma algumas coisas da masculinidade e a gente precisa, de certo momento, reagir e forçar que ele reaja, porque senão vai ficar o tempo todo apanhando, pô. Você não vai ficar o tempo todo super... Tem um episódio bem curioso, né? Ele era bem pequeno, meu sobrinho, e a gente tem uma lavanderia, né, lá em Olinda, e tava eu, minha mãe, ele, um casal e o filhinho desse casal, né? E a criancinha tava com os carrinhos, né? E eram, sei lá, 2 aninhos. E a criancinha passando os carrinhos na máquina e tal, e minha mãe foi reclamar, né? Disse, ó, não faço não, porque vai arranhar. E ele não gostou, ele segurou o carrinho e fez que ia bater na minha mãe, a criança. O meu sobrinho pulou lá da cadeira, arrodeou, parou na frente da criança, botou na mão na cintura e encarou ele. Assim, foi curioso demais, né? A gente se acabou de rir, naturalmente, instintivamente, ele foi lá e... Eu disse, opa, vem o novo BS aí, vem o novo BS. Mas saindo um pouco dessa linha da discussão, a minha pergunta para Hugo seria: como foi entrar e fazer parte da educação de Ravi? Né, assim, porque já era uma coisa que já vinha sendo construída e você entra com uma figura nova nisso e que de alguma forma, aos poucos, você foi recebendo responsabilidade também. Hoje você já faz tempo que você fica muitas vezes tomando conta sozinho dele, né? Enquanto Débora tá na aula, no trabalho, o que for. Tem alguma diferença nisso? É porque é foda pensar em tem alguma diferença, porque comparado com o quê, né? Comparado com o quê? Não, eu imagino... Como é que você sente isso? Eu imagino que tenha diferença e é natural que tenha. Porque durante muito tempo, acho que hoje bem menos, e a parceira, né, a pessoa que está com você, faz toda a diferença nesse processo, porque Débora foi me dando a confiança de que, cara, você é quem está comigo, você é a pessoa que eu escolhi pra gente estar junto, e você é a pessoa que eu escolhi pra estar junto com o Ravi também, porque ela não é só ela e Ravi. Então, se ela entendeu que a decisão era aquela de me colocar na vida, ela entendeu que era colocar na vida de Ravi também. Mas no começo, né, nos primeiros meses, talvez primeiros anos, né, não que façam tantos, existia aquele medo, aquele receio, aquela insegurança de eu não sou o pai. Na balança ali, eu posso ter até a autoridade de uma figura masculina, porque eu sou adulto, assim como qualquer adulto vai ter frente a uma criança. Mas na hora do vamos ver, do desempate, ela tá na frente porque ela é a mãe. E eu sou só o tio, só o padrasto, só, né, o namorado da mãe na época. Então, ela me ajudou a entender que, na verdade, não. Eu posso não ser o pai biológico, mas eu tinha que, não podia só, eu tinha que assumir aquele papel. Eu tinha que me sentir confiante de ser uma figura masculina para Ravi, para tudo, para brincadeira, para colocar limite, para dar, enfim, ensinar alguma coisa, dar uma diretriz. Hoje eu percebo que isso não acontece mais, é natural. Depois que a gente começou a morar junto, 6 meses, é natural. Mas até no começo, era aquela coisa, porque
é algo que é curioso, né? Foge um pouquinho do que o Deco perguntou, mas me veio a cabeça aqui. Às vezes ainda vem na minha cabeça o pensamento de que, cara, se eu der uma bronca no Ravi, às vezes eu vou perder a estribeira, às vezes eu vou passar do limite e vou pedir desculpa a ele depois e tal, vou me redimir. Mas a gente perde a estribeira, a gente dá um grito, a gente se estressa, a gente tá num dia ruim. Será que se eu fizer isso ele vai deixar de gostar de mim? Porque ele gosta de mim, ele me ama, pensando nesse conceito, né, muito abstrato aí, grande, mas ele tem relação comigo porque ele construiu isso. Não é porque eu sou o pai dele biológico e ele nunca vai poder fugir. Não é porque eu sou a mãe dele e eu dei a luz a ele. Desculpa. É porque eu cheguei na vida dele, mas eu posso sair também. Ele pode me tirar da vida dele. E será que... às vezes eu tenho medo de esticar a corda demais. A mãe, ela pode esticar a corda o que for, que mesmo que o filho diga, eu vou sair de casa, eu quero morar com meu pai, ela vai dizer, certo, mas eu sou sua mãe. Eu vou dizer o quê pra ele? Eu sou seu padrasto, sou seu tio? A falta de uma definitividade de nossa relação biológica, às vezes me traz uma insegurança, ou me trouxe uma insegurança, de que eu posso não fazer o que eu preciso fazer, talvez dar a bronca que eu preciso dar, impor o limite, né, ou mais pra frente. Com medo de não afirmar aquela posição que você já tem. Mas mesmo hoje isso ainda existe? Bem menos, né? Talvez sejam coisas cíclicas. Eu acho que, né, vai diminuir, mas eu tô antevendo. Pode ser. Ou talvez para situações que você ainda não viveu. Exatamente. Quando o Ravi tiver 12, 13, 15 anos, ele vai viver outras coisas que talvez ele é que vai me deixar natural. Ele vai ter a consciência, a maturidade de me tranquilizar, né? E não em palavras, mas em atos, e me permitir abrir aquelas portas. Né? Mas hoje ele ainda é uma criança, com 7 anos e meio, e muitas vezes é Débora que afirma. E em coisas pequenas coisas. Quando, às vezes, ele quer muito uma coisa, ele não percebe, eu digo que ele não pode fazer, aí ele, vou perguntar à minha mãe. E aí, qual é o papel de Débora? Ela faz muito bem isso. Seu tio falou o quê? Não, sim, assim, assim. A ordem que ele deu, a autoridade que ele deu, o conselho que ele deu é o mesmo que eu daria, e você tem que ouvir também. Tem que criar essa harmonia dentro de casa. Isso a gente consegue fazer bem. Essa questão de você não dizer o que o outro disse, independente de posição, é muito importante a questão de autoridade, né? Porque você está o tempo todo... Se você dá a posição e o outro vem e tira aquilo que você disse, a autoridade vai para água abaixo. Deixa eu te perguntar, na tua casa, todo casal tem um permissivo e tem aquele que é mais autoritário. Como é que é na tua casa? Quem é quem? Eu sou permissivo. Eu sou mais... Até em algumas coisas, assim, Débora é mais... não vou dizer agitada, mas ela é mais... a gente diz que ela é mais brava mesmo. E eu sou mais mole. Então, nas coisas, por exemplo, para acordar a Ravi de manhã, normalmente sou eu que acordo. Apesar de eu ser péssimo para acordar cedo, eu acordo de manhã porque eu deito lá com ele, eu fico 5 minutinhos, eu faço brincadeirinha, às vezes eu tiro um cochilo rápido. É algo que Débora faria e faz muito bem, fez muito bem, mas é mesmo o perfil dela. O perfil dela é mais prático. Vamos acordar, vamos, beijo, mãe, bom dia, com carinho, mas do jeito dela. Eu sou mais permissivo. Ele, mais 5 minutinhos, deixa eu comer um docinho aqui hoje, deixa eu fazer... Ela é mais firme. Não que eu não seja firme, mas eu acho que eu sou mais mole. Eu vou fechar o olho aqui e vou perguntar, você, Deco, quem é permissivo e quem é... Deixa eu botar mais ordem de casa. Se quiser, eu respondo. Não tem dúvida nenhuma. Pode ser permissivo, claro. Sem dúvida e com muito clamor. Muito orgulho. Muito orgulho. Eu não sei nem responder na minha casa o que é que eu sou mais. Porque Edu tem cara de durão, né? Mas ele rapaz, é sua cara, então, né? é sua cara, eu acho. Quando ele me derruba, ele me dobra completamente. Mas reclama comigo direto. Você deixa Miguel fazer o que ele quer. Assim mesmo. E aí vai... Se for possível, vai fazer mesmo. E até o momento até o limite, né? Eu acho que tem um limite também do que dá pra fazer e o que não dá. Queria falar uma coisa, porque para não esquecer, me ver agora. Em relação voltando um pouquinho ao assunto, mas talvez o primeiro conselho, né? Nem vou levar pra câmera que eu vou ficar com vergonha. Mas o primeiro conselho, assim, é algo que eu percebi e aprendi com o Ravi. Naquele assunto de eu precisar conquistar e precisar manter sempre uma relação com ele, porque poderia perder isso. Não sei que não vou, né? O oposto também é verdadeiro. E eu acho que essa recíproca também é verdadeira e a gente precisa saber disso. Para aqueles que assumem a figura masculina ou até paterna, sem ser de fato pai biológico, também parte da criança esse desejo de manter sempre uma conquista. Como foi que eu aprendi isso? Eu percebi que o mesmo comportamento meu e Débora em relação a Ravi, na frente dele ou para ele, tinha reações diferentes. Quando eu falava firme, eu às vezes subia o tom de voz, minha voz já é mais grossa, né? Eu sou grande, então às vezes eu não estava nem gritando, eu não sou muito disso, não voluntariamente. E aí eu subi o tom de voz,
Ravi chorava, abria o berreiro, ficava triste, ficava... Né, eu percebi que ele ficava mal. E até eu demorei a entender. E conversando com Débora, ela fez... magoar você, pra ele, é muito pesado. É muito mais do que pra mim. Mesmo do que me magoar. Óbvio que ele não gosta de magoá-la, decepcioná-la. Mas eu comecei a entender que também existe o mesmo pensamento do jeito dele. Ele me magoar, ele sabe que na cabeça dele eu, né, tô ali porque eu quero, não porque eu sou o pai dele. Porque eu quero assumir aquele papel. E aí eu posso não querer mais. E se ele me magoar, se ele fizer algo que eu não gosto, se ele me decepcionar, na cabeça dele eu posso ir embora. Então a criança ela pensa assim também, não é só a gente. Né? Pro pai, pra mãe, a criança às vezes fala o contrário. Eu quero ir embora, como eu falei, eu quero morar com meu pai, minha mãe. Né? Porque ele sabe que o pai e a mãe vai estar ali sempre. Mas a figura masculina, o tio, coisa, vai embora. Vai para outra casa, vai, né, ter outra família. À medida que a criança vai crescendo, ela vai entendendo isso. Então, o Ravi me ensinou muito isso, que isso me faz com que eu tenha ainda mais cuidado. Às vezes eu sou mais permissivo ainda não porque eu tenho medo de dar bronca nele ou de impor um limite, mas porque eu sei que isso pode ferir tanto ele, deixar ele tão inseguro que eu preciso ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de tratar com ele. Que massa, velho. Que massa. Ô, Bruno, qual é se tu pudesse escolher um dos melhores momentos, assim, da tua rotina com teu sobrinho, o que é que seria esse momento, assim? Qual seria essa lembrança? Ou já é uma tradição de vocês fazer alguma coisa? Ou como seria isso? Certamente, banho do mar e carneiros, né? A gente tem brincadeiras próprias, né? Eu ensinei, né? Ensinei, brincadeiras massas, né? Eu vi com a brincadeira agora, eu tô até com uma relação com o mar, assim. Provavelmente. Meu sobrinho tem 7 anos, mas ele é extremamente corajoso no mar, né? Nunca teve muito medo. Isso vem muito da minha relação, né, com o mar, com todo o respeito à natureza. Mas é muito curioso, né? Porque a gente brinca de uma maneira assim, muito peculiar, né? E ele fica lá, se deixar ele sozinho no mar, ele fica. E assim, E curioso que uma coisa que seria mera diversão se torna também uma grande lição, né, de controle e prudência até. Então a gente fica lá, né, eu ensinava ele a fazer o madeira, né? Então vinha a onda lá, ele madeira, e se jogava. E aí ele vai ficando mais afoito, né? Uhum. E aí nessa relação ele vai ficando mais afoito, e eu deixo ele se prejudicar um pouco. Né? E começa a tomar um caldo, ele tá precisando agora de um corretivo. Aí deixa ele tomar um caldo, resgato ele lá no meio da onda, né? Cheio de... tomou aquela vaca tremenda. Opa, passou do limite, né? Titio. Então agora segura a tua onda, né? Então assim, isso é uma coisa que marca muito, né? Porque é uma coisa que a gente curte bastante, né? Quando ele falava, era o Madela, né? Quando ele falava que nem Cebolinha. Madela, Titio, vamos fazer Madela, né? E as brincadeiras assim na praia, né? É muito... Já deixei ele a milanesa, já... Isso é massa. Todas aquelas maldades do tio raiz, ele já passou e... Botou dentro da areia, só deixou a cabeça de fora. Isso, né? Filmado pela mãe, né? Tem registro disso aí, tá lá na rede social. E com certeza, essa nossa relação, né? Na praia, no ambiente de praia e com certeza, se marcante. Perguntar pra ele provavelmente vai dizer que a memória dele é na praia com você. Eu acho que sim, né? Isso é legal. Essa criação desses momentos, né? Criar a memória é muito legal. E Hugo e Ravi, quais são as... Cara, eu sou um tio bem menos raiz, né? Sou bem mais Nutella. Acho que faz parte do fato de eu não ter esse jeito com criança. Às vezes não sei muito como brincar e tal. Mas eu e Ravi, a gente tem a brincadeira da gente, né? Que ele chama de guerra de meteoro. Nada mais é uma guerra de travesseiro em cima da cama. E aí acaba se espalhando pelo quarto inteiro. Às vezes até pra sala, mas normalmente no quarto. E assim, ele pode ficar horas lá. Ele não vai ter uma vez que eu vou dizer, Ravi, tá bom, chega. E ele vai dizer, não quero mais um pouquinho. Ofegante, Ravi sua muito, ele tá morto e cansado. Ele nunca tá parado. Ele nunca tá parado, né? Ele nunca tá parado. Eu conheço, Ravi, sabe que ele nunca tá parado. Ele pode estar, às vezes a gente volta de um lugar assim, ele tá dormindo de sono, tá com sono. Não tô. Não é o tipo de criança. Mas a guerra do meteoro é o que ele ama, assim. Ele me espera chegar do trabalho à noite, porque ele dorme cedo, né? 8 horas por causa do horário da escola. Mas aí quer amanhã, meia hora de guerra do meteoro. Aí eu me aproveito do fato dele não entender muito de tempo. Meia hora não, 10 minutos. 10 minutos tá muito, 10 minutos. Depois ele percebe meia hora mais do que 10 minutos, mas já combinou 10 minutos.
e eu fico morto já de 10 minutos de Guerra do Meteoro. Às vezes eu me empolgo, bato com muita força, mas é tudo certo. É minha vida de tio Raiz aí. Não foi Nutella, não, esse aí não. Esse aí foi raiz. Esse aí foi raiz. Dependendo da força, Não, foi raiz. Justo. Aí você tem que ver quando eu pego a Maria, que eu boto a cabeça pra baixo. Como é que fica? O pai, a mãe e principalmente as avós. ela adora, né? Com certeza. Maria adora, né? Claro. Ela vem. Eu achei brincadeira. Quando era pequena, era uma que eu mais gostava. Ele faz com o Segurava Maria a pelo mesma braço. coisa que ele faz com o cachorro dele, pô. De jogar pra cima, assim, pô. Não, Maria- não é um cachorro pra cima, não. Jogo só Maria. Eu sigo essa teoria, né? Que toda criança é masoquista, né? Todas as crianças são fascinadas em sofrer gosta, com essas gosta. brincadeiras. Não, ela é um fascínio, ela é um fascínio, ela né? gosta mesmo. Segura o o pai braço, tá ela vem da cabeça, ela dá uma Eu não cambalhota gosto não, assim, fica louco. de fazer isso, não. Eu brinco com ela de cabeça pra baixo, essas coisas todas, mas é muito rápido, joga e vai, não sei o quê. Eu tenho uma lembrança, inclusive, que na época que Letícia, prima de Aline, era da idade dela, mais ou menos, ou mais velha um pouquinho, a gente tava em Carneiros, e ela disse, joga pra cima, a gente começou a jogar Letícia pra cima. A gente é menino, talvez você estivesse lá, não sei. Meu irmão, acho que no quinta jogada mesmo, ela voou e vomitou no meio. Depois desse dia eu fiquei meio preocupado. Realmente Sabe? é de se traumatizar. Aí eu disse, dá não, pô. Se todo mundo vai lembrar dessa história aí agora que tava lá no dia. Inclusive a família toda de Aline. Eu não tava, senão eu lembraria. Mas é normal, os pais é que tem medo. A criança não tem, pra ela. Não, claro, pô. Só tem que ter cuidado quando é muito pequena por uma questão de articulação, Sim, aquela sim, coisa dá pra toda fazer. que é fazer, né? Mas depois dos 4 anos, já 4 anos é muito, 4 né? anos. 4 anos. Pô. Aí tem. Peraí. Aí a gente vai ter Aí que é entrar na. ciência. É pular de tem que trazer- paraquedas, ele tá falando, não é uma brincadeira no mar. Não, tô falando de puxar. Até o fato daquele lance de andar segurando pelos braços pra cima, tem um monte de coisa que hoje se vê de forma diferente, né? Eita, pô, a medicina aí. Eu achava que eu era Nutella. Ó, Não, eu sou meio termo. Tem hora que é uma coisa, tem hora que é outra, né? Tem hora que dá rasteira, mas tem hora que deita e dorme na cama. Ó, me diz uma coisa. Quando teve a pandemia, vocês já estavam juntos. Não, a gente começou... É porque a pandemia começou em 2020, né? A gente tá junto desde 2021. Então, foi no final da pandemia. já não pegou aquele lockdown, aquela coisa Não toda, peguei lockdown, não. Quando na pandemia Final tava da lá, tava viajando ou tava por aqui? Tava no Brasil, 2020, né? E aí foi bem curioso, porque a gente foi, inclusive, a gente se isolou em Tamandaré, né? Então aí que o convívio era diário, assim, e 24 horas, né? Já acordava lá com sargaço na boca, como fala, né? já contou com ele lá, não? Rapaz, eu já encontrei. Já acordava. Ele estudou comigo, né? Então eu conheço há muito tempo também, né? Aqui é 15, 20 anos, sei lá quanto tempo a gente conhece. Mas eu já encontrei com ele em Carneiro, mas não lembro assim de Porque ter... a gente se mudou pra Tamandaré também, praticamente. Pô, Deco morou eu lá, né? passei 2 meses e meio lá. Foi pra lá e aí era 24 horas no mar, né? Ele gosta bastante, ele era bem pequenininho aí, né? Então, gostava, adotou logo um cachorrinho de rua que botou o nome de Covid e tal. Ixi, Maria. Eita. E vida que segue. Esse é raiz mesmo. Esse aí é tudo lascado e o cara bota o nome do Covid no bicho. Tá danado. Mas o bicho sobreviveu. Tididi. Aí pelo menos é isso. Se brincar, o cachorro do teu amigo que se Era perdeu lá. um caramelozinho lá da vida. né? Chocolate caramelo. Se perdeu. Tem um caramelo. amigo dele que perdeu o cachorro lá na época da pandemia, achou agora. Achou? Não, aí. Ah, sim. Eu tô nem sabendo que ele achou. Ó, agora, pensando um pouquinho no futuro das crianças, né? O que é que vocês querem de deixar? O que é que vocês imaginam para elas? E o que é que vocês querem deixar de legado? Se você pensar hoje, assim, o que é que vocês estão fazendo para que seja um legado para elas no futuro? No seu caso, sei lá, independente do que ela vai lembrar de ter vivido, no caso de Bruno, assim, tudo que ele já construiu até agora e que meu tio isso, meu tio aquilo. O que é que vocês pensam nisso, assim? Tem uma coisa diferente do que a gente já conversou? Eu acho que sim. Se pudesse deixar uma mensagem, sobretudo, era uma reflexão para os pais. Né? Como eu coloquei, eu sempre sonhei em ser pai e não em ter um filho. São coisas completamente distintas. Então, eu tenho vários relatos aí de amigas, de pessoas que eu convivo, né? De mães solos, como são, né, chamadas, de abandonos, né? Eu diria que não tenho como caracterizar com outra palavra o abandono do pai no papel de pai. Então, sobretudo, primeira reflexão, né? Vira homem, porra, né? Você é pai do seu filho, né? Seja pai. Eu sempre falo, isso é um presente divino que tem que ser recebido.
Eu acho que o primeiro ponto aí é os homens, como um todo, refletir sobre esse papel. Mas espera aí, eu sou pai, como é que eu vou me importar? Independente da relação com a mãe, né? São coisas distintas. Confundir o papel de marido com o de pai talvez seja o maior erro que tem se cometido. Então, quando isso é bem colocado, né? E aí não deve partir de uma cobrança da mulher, deve partir da pessoa refletir e dizer assim, não, peraí, eu tenho que ter uma postura aqui minimamente admirável para que eu possa exercer meu papel, né, com nota 7, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Essa reflexão é muito importante, porque achar que ver o filho a cada 7, a cada 15 dias e tá tudo bem, para mim não tá tudo bem. Na minha visão, isso não tá tudo bem. Você deve participar, se não presencialmente, e obviamente que não por uma série de fatores, mas participar de maneira efetiva, ativa na educação do filho. Isso que a gente está falando aí de trazer uma lição, se defenda, faça isso, faça aquilo, isso tem que ser construído, né? E aí eu vejo muitos pais tratando isso como um certo fardo, né? Ah, não, eu tenho que ver meu filho, pô, vai foder meu fim de semana, né? Porra, é o contrário, velho. Ou então leva o filho pra casa e quem fica com a avó, né? E aí fica lá no celular e a avó tá lá brincando, ou um tio, né? Não, bicho, esse é o momento, deveria ser um dos momentos mais mágicos da tua vida. Te planeja, te programa pra isso, né? Pensa no passeio, pensa no lanchinho, pensa na porra toda, né? Vai lá, faz um piquenique, né? Faz um passeio diferente, prioriza parte do teu orçamento para isso. Ali está a fatia mais importante da sua vida. Enxergar isso, para mim, muda completamente o jogo, né? E eu acho que para o cenário futuro é postura, né? É para trazer para os meninos e para as meninas. Acho que para os meninos como eles devem se portar e para as meninas como elas devem exigir serem, né, tratadas. Acho que isso é um ponto muito importante de ter, como eu falei, reconhecer a divindade da figura feminina e dizer, tá aqui, eu tô aqui para servir. Eu tô aqui sendo um pequeno cavalheiro, não é à toa, é porque eu reconheço o valor extremo da mulher e não uma condição inferior ou de fragilidade. O cavalheiro serve porque ele entende a preciosidade que é aquele outro ser. Então, acho que passar essa mensagem, né? Dizer assim, opa, tô aqui para servir. Enquanto futuro pai, mas, sobretudo, enquanto integrante dessa família, né? Então, por exemplo, eu não admito nunca que o meu sobrinho, e muitas vezes tenta fazer, tenha um comportamento inadequado com a minha mãe. E geralmente é a válvula de escape dele. Nem a pau. Nem a pau. Ele é enquadrado de maneira imediata e enérgica, né? Aqui não, seu porra pequeno, né? Foi Maria outro dia. Então, Perguntou, assim, papai, a polícia é boa ou é ruim? Porque a gente tem medo da polícia, sabe assim, tipo, a percepção dela, Sim. né? De que corrige, né? De não sei o quê. Só pergunta pra responder pra ela de 4 anos, né? Pau. Senão é boa, filha. A gente precisa explicar pra ela como é que funciona. Ó, deixa eu falar um negócio sobre a primeira parte aí do teu comentário. Dessa questão da presença paterna, né? Assim, esse é o grande desafio do Fala Papito, né? A gente, inclusive, validar a paternidade, porque o homem, tudo que tá errado o homem não presta, o pai Sim. não presta, não sei o quê, né? Cara, e aí tu até comentou, faz pelo menos nota 7, velho. Nota 7 já era bom, né? Tá bom, tá bom. A gente tá querendo brigar aqui pelo 10, sabe? Assim, Claro, eu tô sendo claro, muito claro. transparente contigo, assim. E eu vou te falar alguns números e as coisas como chegam pra gente. No censo de 22, agora, só existe figura paterna, eu tô dizendo que é pai, eu tô falando figura paterna, um homem na casa, em 70% dos lares do Brasil. Isso não quer dizer que essas pessoas são presentes. Sim. Né? Então você já tira. Ou seja, em 30% já não existe a figura do homem, por qualquer motivo que seja. E nos outros 70% a gente não sabe o quão presente eles são. A qualidade disso. A qualidade disso. Então isso é um problema gigante que a gente tem, a gente sabe. Inclusive, assim, a gente fala aqui e repito sempre que puder, o nosso grande objetivo é fazer homens melhores, pais melhores, para que a gente possa fazer crianças melhores, né? Sem dúvida. Eu acredito que um pai corrige uma criança não corrige um pai.
muito difícil acontecer. Sem dúvida. E assim, essa questão de falar assim, dos conflitos familiares, de você colocar essas posições invertidas, né? Então, eu acho que 70% dos conflitos familiares é exatamente isso. Que é a posição de pai e marido, ou mãe e esposa, elas se confundem Sobreposta, e a né? criança acaba sofrendo por essa confusão. Uma das coisas que a gente defende muito aqui, exatamente isso, é que, veja, o cara que foi um marido ruim não quer dizer que ele é um pai ruim. Não. São situações completamente Exato. diferentes. Você comentou isso aí também. E a gente tem que aumentar e dar credibilidade que esse cara seja pai. O fato do relacionamento, por qualquer motivo, veja, vamos tirar aqui violência e outras coisas mais, mas por motivos de término, essa criança ela não pode ser escudo. Ela não pode ser afastada do convívio de pai e de mãe, ou ser usada como arma para conseguir qualquer coisa. Então, a partir do momento que você consegue realmente dividir essas posições, o pai do marido, a mãe da esposa, você evita 90% dos grandes conflitos familiares que existem hoje. Edu, e também tem um negócio que tem acontecido muito com a gente recebe muita mensagem, né? Seja de gente conhecida ou via Instagram, sei lá, o que é que for. Cara, muita mãe pedindo ajuda para que a gente consiga chegar no pai da criança, né? Assim, fala assim, cara, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso... Não pode, eu não consigo forçar o cara a assistir. Precisa ter uma participação, né? Uma vontade, uma ignição para aquilo. Uma voadora BS às vezes resolve, né? Mas aí eu Às digo, vezes. cara, eu digo assim, normalmente eu falo, me diga um assunto que interessa a ele, que eu vou tentar fazer um programa para puxar o cara, pra gente tentar dizer, ó, assiste esse programa aí, sabe assim, nem que seja uma coisa que não seja tão ligada à paternidade efetiva, mas que faça sentido pro cara se sentir envolvido e o cara refletir, né? Assim, o maior número de separação entre casais se dá nos primeiros 6 meses, quando o bebê nasce, velho. Do primeiro filho. Né? Assim, isso é muito... Por quê? Porque é o período mais difícil que tem, velho. Ninguém dorme bem, né? O cara, a mãe consegue a licença, o pai não tem licença, tem que trabalhar. Quando chega, tá cansado, precisa se esforçar. Precisa se esforçar mesmo, precisa se esforçar, velho. Dorme mal, tem que dormir mal mesmo, sabe assim? A gente tem que... O esforço da gente de tentar fazer alguma coisa justamente para isso, né? Pô, foi uma decisão da gente, não foi uma decisão... O cara ser pai teve que... A decisão foi tomada em conjunto. Foi. Ninguém assim... E assim, entrando Sim. no padrão, né? Que a gente tá discutindo aqui, independente da violência, né? E a gente fala e a gente vive isso na pele. O Deco falou aqui a questão de ser pai e ser mãe nos primeiros 6 meses, e pra mim que tô vivendo isso é difícil pra caramba. A gente tava conversando ontem, no almoço, a gente conversando sobre isso. Porque não é fácil você sair, trabalhar o dia todo e chegar e tá a mulher cansada, que passou o dia todo, ela tá de licença, ela passou o dia todo dentro de casa com o Joca, e você tem que ajudar. E muitas vezes você quer ajudar mais do que você consegue, e por um motivo ou outro você não consegue fazer. Ou você consegue, mas não é o tanto que você acha que deveria ser. Pode ser o que não é o que ela espera. Não é o que ela espera de mim. É bem complicado também. A comunicação eu nunca passei por isso, né? Não tive essa fase, vou falar sem conhecimento de causa, mas olhando de fora, a comunicação vai passar. Vou passar, espero que não demore, viu, Débora? Brincadeira. Ela vai me matar. Corta essa parte. Não, essa fica. A comunicação em qualquer fase do relacionamento, e tem uma questão, né, biológica também, né, fisiológica, né, o pós-parto, os primeiros meses, tem a questão da alimentação, tem uma série de coisas que, assim, muito mal comparando aí, a mulher em período pré-menstrual e menstrual, ela sofre uma alteração hormonal gigantesca, e eu tô, a primeira vez, nos 6 meses, a primeira vez que eu moro, né, com uma mulher que, Débora, é meu primeiro casamento, digamos assim, né, e eu tô aprendendo isso também. Eu fico imaginando, cara, né, pós um parto, pós um filho, é uma carga hormonal, uma carga fisiológica gigantesca, né? A gente tá chegando em casa do trabalho cansado, mas a mãe passou o dia em casa. Não, ela passou o dia, né? Ela tá passando meses, né? Muito difíceis. E aí você fica naquela... Aí é uma bola de neve. Você fica na autocobrança de quero dar mais, não consigo. Se não tiver um esforço muito grande para harmonia dentro... Tem 2 pontos aí que eu gostaria de colocar, né? O primeiro é da consciência do papel do pai, sobretudo nessa fase, né? Edu usou um termo que eu acho até inadequado, mas teve um contexto que é: o pai não ajuda a mãe, o pai divide. A missão é dos dois, né? E eu entendi o contexto, né?
Às vezes a gente termina falando, mas a ideia é essa. A ideia a gente sabe a missão nível da é responsabilidade. compartilhada, né? E, sobretudo, um aspecto que antecede tudo isso, que é o aspecto cultural. Eu, por exemplo, hoje, vivendo numa outra cultura, um tanto quanto mais atrasada, né? Enquanto consciência de sociedade, vejo isso muito presente. Existe uma cultura, por exemplo, em Angola, que é do Dia do Homem. Sexta-feira é o Dia do Homem. Então, sexta-feira o cara vai sair com os amigos toda sexta e foda-se. E as atividades com os filhos? É da mãe. Lá existe ainda, né, essa questão ainda muito mais atrasada do que aqui. É meio que um Brasil dos anos 80, 90 nesse aspecto, onde existe muito isso aí, ó. Isso aí é o papel da mãe e o pai. O pai tá aqui como provedor financeiro e toda a carga de educar, de controlar, de fazer o que quer que seja, né? Que traz um nível de estresse, né? Emocional, físico, pesado, tá em cargo da mãe. E a gente vê muito isso, né? Não, mas peraí, eu vou ajudar a minha esposa, mas eu estou trabalhando o dia todo. E vai. Ela também está trabalhando numa atividade diferente, né? Tão desgastante quanto, O mais. e que precisa ser totalmente apoiada. Porque, e aí onde entra a questão da visão. Acho que o papel do homem é de pai, dividindo a tarefa lá com a mãe, dividindo, e de marido. Aí entra o paralelismo. Ele precisa cuidar, sobretudo, da mulher nessa fase, né? Então aí gera uma sobrecarga também, o que muitas vezes não acontece. E aí, talvez traz essa estatística tão alarmante. Por quê? Porque a mulher está na sobrecarga lá e o cara não tem essa visão e talvez pela educação que recebeu, isso é uma coisa importante, né? A gente vem ainda repetindo, né? Alguns costumes, algumas práticas sem refletir. Essa reflexão, por isso que eu acho que é tão importante. E aí, peraí, eu preciso dividir. Essa missão é nossa. A partir dessa visão, as coisas tendem a fluir muito melhor. É massa. A gente fala muito do 3P, né? Que é o prover, procriar e proteger. Que é o que é historicamente esperado do homem. E a gente agora, não sei se é invenção nossa ou se já tem um quanto, a gente quer incluir o 4P, né? Que é o de participar, né? Paternar, estar presente. Tem um monte de P que a gente pode colocar aí. Mas é isso, além de tudo isso, fazer parte daquilo, né? Fazer parte daquela história. Dúvida. Essa é a luta da gente aqui, né? Essa é a luta Nossa, do Fala Papito. nossa, Nossa, se não fosse você... Se não existisse essa vontade, você nunca nem teria falado sobre estar aqui, estar presente aqui. E é muito bom pra gente receber. Vou te perguntar isso. Mantenha a pergunta sobre a questão de legado e futuro. Como é que você imagina isso ou o que você faz hoje? E eu queria que tu aproveitasse depois para apresentar o brinquedinho lá, Ih, rapaz. Ele lembra aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Ih, mas quando começar aí. Mas só o Ravi vai poder me corrigir depois. Cara, a resposta de futuro é uma pergunta, né, muito ampla, assim, né? E não vou dizer que eu nunca pensei nisso, acho que a gente pensa nisso todo dia, né? Desde que eu entendi que assumi esse papel, desde que eu entendi que eu sou uma referência para alguém. E, cara, assim, eu tive uma criação muito... não foi muito rígida, nem foi muito flexível. Assim, minha mãe era mais rígida, meu pai era mais quieto, mas às vezes era um pouco mais flexível em algumas coisas. Mas eu sou muito feliz com a minha criação. Minha relação com meus pais é muito boa. Eu me orgulho muito de ter pais como eles em termos de criação. E eu quero passar isso para frente, né? Hoje assim, é impossível não falar de mim mesmo nessa situação, mas eu sou muito em paz com a minha consciência, né? Com os meus valores, e eu quero passar isso para frente. Eu quero que Ravi cresça não só tendo valores éticos, morais, né? Pessoais, quaisquer que sejam, assim, né? Valores são muito subjetivos, mas valores que eu entendo que são valores mínimos, básicos, mas que ele se sinta em paz com isso, né? A gente vê muita gente hoje em dia, né? Que tem os seus valores, mas que não se reconhece, que não se enxerga e está num ciclo de autossabotagem, de desconfiança. Tem a depressão, que é o mal do século, o pessoal fala muito. Mas eu quero poder passar para a Ravi um crescimento de uma criança, né, em paz consigo mesmo, com seus valores, né, que saiba o que é certo e o que é errado. E saiba que existe o certo e o errado em muitas coisas.
né? Tem muita coisa que é subjetivo, que é variável, que é flexível, mas tem coisa que é certo e errado, né? E tem coisa que talvez para Bruno, para Deco não seja certo e errado, mas eu quero que para ele exista o certo e o errado. Eu quero que, tudo bem, para o meu coleguinha, para fulano e beltrano, ele pensa diferente e você vai respeitar o que ele pensa, mas para você, o certo é isso aqui, o errado é isso aqui, e você vai fazer com que ele respeite a sua posição também. Essa construção de um valor sólido e do reconhecimento é que eu tento passar. É algo que é muito pequenininho ainda, é muito passos curtos pela idade dele, mas eu acho que eu estou tentando construir isso, sabe, junto com o Ravi. E a segunda coisa que o Deco pediu foi para apresentar o brinquedinho, né? Eu trouxe umas coisas aqui de Ravi. Ravi, ele... Vou pegar aqui, acho que até um... Ixi, mas acho que um caiu, viu? Caiu, tem um 4. Tem um 4. O outro deve estar ali atrás. Deixa eu contar com vergonha. O outro é... Ravi, ele tem 4 bonequinhos desse aqui. São 2 ursos e 2 coelhos. O outro urso, ele tá com vergonha. O Deco vai tentar achar ali. E, assim, coisa pequena de criança, mas são os 4 filhos dele. Ele é apaixonado por esses 4 bonequinhos aqui. Eu tenho o desafio de lembrar o nome deles. Esse aqui é o brasileiro, esse aqui é o sorridente, esse aqui é o chocolate branco e falta um. Chegou aqui. Na verdade, esse aqui é o brasileiro. Tá vendo que eu ia me confundir. E esse aqui eu não lembro o nome. Eu confesso que eu agora esqueci. Tô nervoso também. Bidu. Se a Ravi assistir esse vídeo uma vez, ele vai dizer, mas tio, você não lembrou que era isso aqui? Porque eu perguntei hoje de manhã pra ele. É meteoro, pô. Não é. Meteoro, Até não. o fim do episódio eu lembro. Mas é muito curioso, assim, ver Ravi, o cuidado que ele tem. Assim, é uma besteira, né? Mas às vezes ele vai pra escola e ele vai lá e dá um tchau, filho. Né? Mais tarde o papai volta. Né? E ele coloca lá assim, e se você fizer uma coisa, se eu pegar de um jeito errado, ele, não, uma vez Débora brincou e fez assim. Aí ele chorou, parecia que ela... E aí foi até engraçado que ele fez, você matou ele, não sei o quê. Aí ela fez, Ravi, calma, é um boneco. Não é um boneco, são meus filhos. É realmente uma brincadeira, ele sabe que são os bonecos. Mas isso também é um reflexo, muito né? legal. E é um reflexo do que ele vive, né? Então, Exatamente. assim, eu acho que talvez ele represente nisso a sensação de família dele, do cuidado. Então, acho que é super importante, inclusive, que... Exato, né? E a gente tenta fazer isso também. A gente já entendeu esse episódio, inclusive, eu até falei com Débora, ela falou, não vou brincar com isso mais não. Porque a gente entendeu que isso aqui pra ele são os filhos dele. Óbvio, ele sabe que são bonecos, ele sabe que são, não são de verdade, mas ele é a forma dele demonstrar um carinho, um cuidado, e a gente faz igual. Às vezes ele vai pra escola, leva no carro, aí ele lembra e fala, tio, não esquece de tirar isso daqui não. Porque ele entende que se eu deixar lá, eles vão passar o dia sozinho no carro. Aí eu tiro, boto, às vezes mando uma foto pra ele, tá aqui comigo e tal. E aí ele cria essa relação com os filhos dele, de carinho. Pra quem tá assistindo pelo Spotify, são 4 bonecos de pelúcia, tá? 2 É só pra coelhos e 2 ursos. 2 coelhos e 2 ursos. Exato. Deixa eu só fazer um comentário que eu lembrei. Eu ia comentar naquela hora que o Bruno tava falando da proteção, né? Do sobrinho dele que entrou na frente do menino lá. E aí essa questão de Ravi reproduzir. É curioso, né? Que Débora é a mãe de Ravi, eu sou o titio, o padrasto. Então existe ainda aquela relação de... Ela é a mãe dele. Então, assim, se tiver alguma diferença ali, ele ainda corre pra mãe. Então a mãe tá no nível acima. Mas Ravi tá entendendo o senso de justiça, isso é muito dele, não vou acreditar nem a mim nem a Débora, obviamente que a gente tem papel nisso, mas isso é muito claro em Ravi, que assim, se Débora fizer uma coisa comigo brincando, me beliscar, uma coisa assim, e ele entender que é algo que eu não gosto, ele vai brigar com ela. Ele pode ser a mãe dele, nunca que seja, né? Se Débora, sei lá, fingir que vai dar um cascudo em mim, alguma coisa, Ravi entra no meio, a ponto de, e aí no começo hoje em dia ele faz menos, mas a ponto dele quase assim, revidar, né? A gente sabe, não pode, né? Não é porque você viu uma coisa aqui que você vai entrar no meio e bater, mas o instinto dele de ir lá e tentar talvez até bater nela para que ela parasse de bater em mim é um instinto de proteção, assim, que a gente acha massa. A gente acha fantástico porque ele entende que aquilo é injusto, que tem alguém, não importa que a mãe dele batendo alguém, a mãe dele fazendo uma coisa ruim para uma pessoa que ele não conhece. Se ele vê uma injustiça de uma pessoa com outra, ele vai defender, ele entra no meio. E isso a gente acha massa, assim, é muito dele, sabe? É muito perfil Ravi. Tem um porta-retrato também, Tem né? um porta-retrato, né? Pra quem não tá Isso no aí, Spotify e pra quem tá no YouTube aqui no vídeo, vai conseguir ver. Isso aqui sou eu e Ravi, na festa da escola desse ano, que é também um momento assim, muito importante pra mim, porque foi esse ano agora, o terceiro dia dos pais que a gente passa junto, foi 21.
Era o quarto, né? 21, 22, 23, 24, 2021, 22, 23, 24. E foi um processo de evolução, né? O primeiro dia dos pais, assim, né? Ainda era... A gente se conhecia 3, 4 meses, então... O negócio, né? Foi um dia como outro qualquer, eu passei com meu pai, nem lembro o que a gente fez. A festa da escola, eu acho que eu nem fui nessa primeira. E aí, o pai de Ravi, ele não consegue vir pela distância. Então, no segundo ano, eu já estava mais próximo, e aí rolou aquele... Ravi, eu posso ir? E ele, sim, vai. E aí, ele gostou que eu fui. No terceiro ano, ele já pediu para eu ir, ano passado. E aí, esse ano, ele já entende que, né, eu vou para a festa do Dia dos Pais, entende que o pai dele não pode ir naquela posição, mas eu vou... E ele vai fazer, ele vai cantar musiquinha pra mim, ele vai fazer desenhar pra mim, né? Esse ano aconteceu uma coisa curiosa, que assim, como ele entende muita diferença, né? O pai dele é o fulano, eu sou outro. Esse ano teve todo momento lá, teve uma dança, né? Com os pais e tal, e a gente foi depois pra sala, e aí tinha um desenhozinho e tinha uma mensagem que ele escrevia, né? Fulano, né? O pai dele, você é o melhor pai do mundo, uma coisa assim. E aí, provavelmente, no dia que isso foi feito, ele não se ligou e a tia do colégio falou, escreva o nome do seu pai, agora escreva uma mensagem. E até induziu a mensagem a ser escrita. E aí, na hora que chegou na sala, ele foi entregar as coisas e eu vi que ele ficou meio errado, assim. Aí ele entregou assim, aí quando eu abri, eu fiz, Ravi, eita, que massa. Só que ele viu que tinha o nome do pai. Aí ele, eu não escrevi isso, não. Não é minha letra, não. Ravi, tu não lembra, não. Ele... Não, tudo assim. E eu percebi que, na verdade, depois eu entendi. Ele, acho que ficou sem jeito, porque ele viu, eita, eu escrevi meu pai, mas na verdade era para ter escrito pro tio Hugo. Né? Aquela preocupação em magoar. Porque ele entende a diferença, mas hoje é natural. No dia dos pais, ele ligou pro pai, deu feliz dia dos pais e tudo mais, mas eu participei daquele momento. Aí foi essa foto aqui com... Dá pra ver aqui atrás, aqui é um envelopezinho que tá... Essa mensagenzinha, uma sandália, que obviamente não dá em mim, é enorme, e eu já vi aí na festa. Na verdade, na foto ainda tá um dos filhos dele, claro, que é o Coelhinho. Porque dia dos pais ele levou o filho, né? Eu tô começando a entender esses 4 filhos que ele tem aqui e a estrutura de família que ele tem e o reconhecimento. Entendeu, né? A cabeça da criança. E tu, Bruno, tu mostrou um negocinho que tu trouxe aí do... eu trouxe um chaveiro que representa meu sobrinho, né? O Stitch, bem a cara dele, né? Praia. Stitch, né? É um Bagunça. bonequinho que a mãe dele gosta bastante, mas representa bem ele, né? Ele é bem raivosozinho assim, né? Bem metido a esquentadinha, mas... Voltou uma moda do Stitch agora, né? Stitch Voltou uma moda, que massa, velho. Mas aí, tá vendo? Eu acho massa quando vocês trazem as coisas aqui, porque a gente começa a ver e normalmente tem relação com a conversa que a gente teve, velho, assim. É raro ter alguma coisa que não faça sentido com o que a gente tá conversando. Não tem uma representatividade daquilo que ele vive em casa. É muito de fase, né? Teve a fase do Patrulha Canina e tal, aí agora tá no Hot Wheels. Né? O que você quer? Né? Eu quero Lava Jato. Aí trouxe um Lava Jato. Pra quê? Eu tomar banho. 2 horas de banho agora, né? 2 horas de banho e... Boa sorte, né? A energia elétrica do Brasil não é de Angola, não. Então... Mas é isso, galera. Assim, queria agradecer a vocês. Foi muito bom, velho. Assim, toda vez que acaba, eu fico dizendo que eu fico muito feliz, mas eu fico muito feliz mesmo, porque eu vejo que a gente tem chance de fazer a diferença, sabe? Assim, eu acho que o papel de vocês, né, enquanto figuras paternas, né, é tão importante para a vida dessas crianças que a gente talvez não tenha noção do quanto isso representa para elas, né? Do quanto vocês vão ser responsáveis pela formação delas no futuro, né? Do que elas vão lembrar, do que elas vão fazer, das memórias que foram criadas agora. E é muito bom saber que tem gente que topa isso, compra essa briga e que faz esse negócio acontecer, né? E que imagina se todo mundo pudesse ter, mesmo que não tivesse um pai biológico, mas que tivesse uma figura, alguém que representasse isso e que pudesse dizer o que é certo e o que é errado, que pudesse definir uma filosofia, que pudesse ser mais mais tranquilo, né? Que liberasse mais as coisas ou que mandasse dar rasteira. Mas acho que às vezes isso falta, né? Assim, isso é a paternidade presente, né? Assim, é o estar junto, tá fazendo as coisas. A gente recebeu um convite aí agora para participar de um evento com um pessoal que faz atividades com crianças, de psicomotricidade, etc.
E aí ela disse, vai ser ótimo se vocês forem, porque normalmente só vão mães. Sabe? Tipo, só vai mãe. Por que só vai mãe? Vai ser no Parque da Jaqueira, só vai mãe. Não, vamos tentar levar a galera da gente, vamos tentar fomentar isso, vamos provocar a galera para que os pais participem, para que vá a família, né? Não precisa ser a sua mãe. E enxergar visões diferentes, né, Deco? Que não existe uma visão única e certeira e que vai ser essa forma que você vai criar e com a fórmula mágica que isso vai acontecer. A gente teve duas visões diferentes, assim como a minha e Deco, em certos pontos, se distanciam muito e tá tudo bem, cara. Claro. Tá tudo bem. É dessa forma. A gente quer, na verdade, é formar figuras paternas, pais, que estejam cada vez mais presentes. Não presentes, não ajudando, mas que sejam parte disso. Que realmente tomem parte de ser isso. Não só ser, mas que tomem parte e queiram ser. E que essas relações de afeto que vocês têm, como é bonito você ver o filho que não é seu, né? Que não é biológico, e você ter essa relação. E ele enxergar isso em vocês. Eu acho que foi muito massa. Foi muito massa. Deixa eu perguntar, você já tinha alguma vez na vida conversado sobre isso? Assim, nesse nível? Nem perto desse nível. Óbvio que o assunto é recorrente, tem Sim, gente, claro. teve ideia para comentar. Eu reflito bastante sobre como isso é massa, como é um privilégio para mim. Até, às vezes, quando eu faço uma postagem Dia dos Pais, uma coisa, porque de fato é um privilégio, né, você poder participar da vida da criança, mas nesse nível de profundidade. E aqui, deu vontade de ficar mais 2 horas conversando aqui. A gente fica, porque a gente diz, vai ser 1 hora. E quando a gente olha ali, o negócio daqui a 1 minuto vai apitar, porque é o limite dele do cronômetro. Eu achava que tinha um monte de coisa. Quando o Deco fez isso, galera, eu fiz, poxa, sério? Tá acabando já. Mas isso aí a gente pode conversar outras vezes, velho. Isso é que é legal também aqui. A gente ter essa oportunidade. Inclusive, pegando esse gancho para fazer essa sugestão, para a gente falar até do outro tema que abordamos de maneira pontual, sobre o sonho de ser pai não realizado. Eu acho que cabe um outro capítulo específico, né? Tem muitas histórias aí para falar e aceito aí na próxima vinda ao Brasil ser convidado para fazê-lo com muito prazer. Aí depende da sua agenda internacional. Meu amigo. Um dia eu quero poder fazer isso. Quando eu estiver no Brasil de novo, Quando eu estiver no Brasil, quero poder falar assim. Mas eu acho que foi muito bom, muito construtivo, porque isso traz a oportunidade de trazer o holofote para aquilo que ele deve ter holofote, né? Maus exemplos de pais a gente tem aí, e isso, de certa forma, cria esse estigma, esse estereótipo, né? Que o homem não presta, o homem é safado, o pai é ausente. Mas espera aí, e os contra-exemplos, que talvez sejam predominantes, talvez sejam maioria, até, né, a nível de quantitativo, e que devem ser, de fato, os exemplos, né? A gente precisa trazer isso assim, porra, que legal. Quer dizer que existe esse grupo de homens aí, iluminados, preocupados com isso? Sim, existem. E são mais comuns do que você possa imaginar. que tem até um grupo no WhatsApp como rede de apoio, velho. Que Tem tá, até um podcast sobre isso. que tem podcast, velho. Que tá escrevendo livro, que tá falando sobre isso na internet, que tá fazendo... Ei, apitou. Apitou? E que tá querendo fazer a diferença nesse mundo aí. Fazer diferente o que, na verdade, deveria ser o comum, né? Isso. E que talvez seja e a gente não enxerga, como o Bruno bem falou. É muito comum aquela visão do pai ausente. É difícil você ver a mãe ausente e o pai presente, né? A história. A mãe guerreira e o pai ausente. Cara, mas tem pais que são presentes, tem pais que não só presença física, presença emocional, presença afetiva. E mostrando que tem gente assim, que a gente vai fazer mais gente assim. Porque é como tu falou há pouco tempo atrás. Uma amiga minha, uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, falou como é que eu vou chegar no meu marido. Cara, é assim, talvez é a gente falando aqui, mostrando. E assim, a minha experiência é o que eu posso falar. Cara, ser como um pai para Ravi, ou ser um pai para Ravi, ou ser como quiser chamar, é fantástico. Assim, eu sou extremamente feliz. Além da minha relação com Débora, além de tudo que a gente vive, esse bônus, né, que é gigantesco, que é ter Ravi, olhando para mim como uma figura masculina, sendo um parceiro para mim, tendo brincadeiras, tendo um afeto, tendo um amor. É, assim, um negócio que eu não sei explicar. Eu tenho, e aí eu aprendi com o Bruno aqui, um negócio que eu achei massa, né? Eu não tenho o sonho de ter um filho, tenho o sonho de ser pai, né? Porque ter um filho eu já tenho. Eu percebi, eu sempre dizia, alguém dizia, tu tem um sonho... Eu confundia as coisas. Eu dizia que eu tenho um sonho de ter filho um dia, dependendo da conversa, e outros têm um sonho de ser pai. Mas eu aprendi que na verdade é diferente. São coisas completamente diferentes, né? E meu sonho é sim ser pai, e eu estou sendo como um pai para Ravi, então esse sonho está se realizando. Eu quero ter mais filhos, mas Ravi é um filho para mim e isso é muito massa. Eu estou feliz demais de ter trazido essa reflexão, viu? Esse finalzinho aí... E ele responde o que é a primeira pergunta, né? Que é sobre a
se considera pai. Você não deixa de tirar o pai biológico da história, mas é de você viver como se fosse. É isso. Isso basta. E aí, só complementando o Hugo, a grande diferença entre ter filho e ser pai é basicamente divisão de mundo, eu diria. Quem quer ter filho quer satisfazer a si. Quer ser pai, quer servir a alguém. Isso muda completamente. O amor está no servir, não em si servir. Quem quer ter filho tem uma lacuna interna. Precisa tratar o ego, muitas vezes com terapia. Quem quer ser pai, quer servir ao mundo, quer deixar um legado. Essa é a grande mensagem. BS 2024. BS! Com essa, a gente fecha o programa. E esse foi mais um Fala Papito! Valeu demais! Foi muito... Fala, papito. 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 Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Eu muito te amo. Papito. Fala, papito.